Renata, sou terapeuta ocupacional de formação. Eu até vou olhar porque senão é muita informação. Sou neurocientista no autismo, psicomotricista, neuropsicomotricista, especialista em TEA, especialista em intervenção precoce no autismo e também na área de neuroreabilitação, dentre elas a prescrição de cadeira de rodas, tá bom? Sou uma pessoa autista, com comorbidades como... Gente, vocês vão ver que eu vou dar umas empacadas, porque o TEA é assim, né? A gente tá aqui para falar, mas para... não dá. Tem comorbidades como o TAG e o TOC. Como que eu me regulo para estar aqui em cima hoje? A minha regulação é um objeto de apego, como um copo com água bem gelada. É onde eu faço a minha regulação. Pode passar. O que eu vim abordar aqui com vocês hoje, né? A gente está falando muito sobre inclusão, as crianças na escola, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que eu percebi como terapeuta ocupacional e a necessidade de ver tantas crianças, não só as atípicas, mas como as típicas, com dificuldade na grafomotricidade e chega na escola e aí é um transtorno para essa criança se desenvolver. O conceito da grafomotricidade, né? Ela se refere a um conjunto de habilidades motoras, né? Finas, envolvidas tanto na escrita manual, né? Onde engloba os movimentos da mão, onde essa mão ela precisa ter um tônus muscular preparado para que essa criança consiga ter pré-requisitos para conseguir a habilidade de ter um posicionamento correto e chegar na trípode para poder estar desenvolvendo na escola de acordo com o que, né, é o esperado. Renata, põe o microfone um pouquinho mais próximo. A importância da grafomotricidade, né? Ela é essencial, gente, a grafomotricidade, porque as nossas crianças hoje, o que acontece, né? Isso já está voltado para o DSM-6. Se a gente voltar lá atrás, essas crianças, elas não desenvolveram. Era que o nosso querido que estava falando, Leonardo. Porque hoje a criança não se suja mais. Hoje a criança não é mais criança. Hoje a criança fica onde? Dentro de casa, com o celular na mão, ou um tablet, ou, né, sei lá. Mas ela não vai numa terra, ela não... Tem muitas crianças que chegam com 8 a 10 anos e não sabem andar de bicicleta, né? Então, se perdeu todo o processo de ser criança, né? Então, isso dificulta o quê? Na aprendizagem. Dificulta onde? No processo escolar. Então, a gente precisa voltar e dar essa oportunidade para os nossos filhos, né? Eu, como TEA e mãe de uma criança, de um adolescente TEA, o meu filho não fica. O meu filho gosta de mexer com terra. O meu filho ama bicho. Mas eu descobri que ele tinha TEA faz pouquíssimo tempo, né, professora? E assim, para mim foi difícil, porque o que eu escuto, como você, que tem tantas formações, descobriu agora? É porque ele teve um desenvolvimento. A mãe dele sempre estava ali do lado. Então, ele teve todas as fases do desenvolvimento de acordo com a idade cronológica. Só que isso tem um momento que a gente não consegue, que nem eu também tive um diagnóstico tardio, a gente não consegue maquiar mais, né? Então, onde ele veio apresentar o quê? A dificuldade de interação social, como eu também tenho muito, mas não é fácil. Componentes fundamentais para a grafomotricidade. Eu gosto de falar daqui para cá.
Primeiro, a gente precisa conseguir que essa criança tenha força e o tônus muscular. Mas primeiro, preciso voltar, como eu estava falando, lá na coordenação global, onde essa criança tem que ter equilíbrio. Lateralidade, se essa criança não consegue andar para lá ou para cá, ou fazer movimentos, como é que essa criança vai olhar na lousa e vai conseguir copiar o que está lá? Não tem como. Então, é preciso trabalhar isso, trabalhar esse equilíbrio, lateralização, porque senão, como que os professores vão conseguir fazer com que essas crianças consigam copiar o que está lá na lousa? Não tem como. E aí é onde a gente tem que ir para as clínicas e fazer a nossa intervenção precoce. Porque muitas vezes, é o que o doutor falou, a criança não chega a ser autista, mas é rotulado como autista. Por quê? Porque não teve um desenvolvimento em ser criança. Então ela teve o quê? Uma poda neural, porque a poda neural, ela não é só para as pessoas atípicas, e sim para todos nós. E quando esses estímulos não são trabalhados, tendo essa repetição, vamos dizer assim, chega a determinados momentos, né? É feita a varredura. E aí, o que acontece? A criança perde as habilidades. E não é só o atípico. São típicos e atípicos. Então, essa criança precisa primeiro ter todos esses ganhos que eu falei, global, para depois ela vir com o planejamento motor, porque ela precisa entender o que ela tem que fazer, para ter uma coordenação visomotora, quando a lateralidade dela e toda a coordenação global estiver ok, para chegar no controle postural e a estabilidade proximal. O que é o controle postural? É o que a gente estava falando, essa criança tem que aprender a sentar, né? E eu não digo nem sentar hoje em dia, né? Mas ela precisa entender o posicionamento que ela tem que ter, tanto do corpo, no espaço que ela está, né? E tudo bem se ela não quiser ficar sentada numa cadeira. Hoje, nos Estados Unidos, muitas escolas especializadas utilizam a bola terapêutica como a cadeira. Por quê? A criança está sentada na bola terapêutica, está tendo a aula e ela consegue se regular, porque a criança precisa do movimento, mas ela consegue ter atenção, porque ela está se regulando e aí o cognitivo chega e ela consegue ter o foco. E, consequentemente, a gente chega no nosso objetivo, que é a coordenação motora fina. Pode passar. As etapas da grafomotricidade. O desenvolvimento segue em etapas, né? Eu falo que essas etapas aqui, eu acho que é mais voltada para a psicopedagogia, né? Não é minha área não, gente. É das meninas. Então, assim, mas aquela preparação é da terapia ocupacional. Então, eu tenho que fazer o meu papel para poder ajudar elas. E aí que entra o trabalho que eu falo transdisciplinar, não é nem multidisciplinar mais, né? A gente já passou dessa fase. Então, eu vou lá atrás. Tem criança que tudo bem, sabe até pegar no lápis. Mas ela não sabe rasgar. Tô certa, gente? Ela não sabe fazer bolinha para colar. Como é que eu vou exigir de uma criança que ela tenha destreza e como é que eu vou exigir um cognitivo para que ela fique parada, sentada, prestando atenção na aula? Não faz sentido. Hã? Pois é. E aí tu quer que ela copie. Não é? E ainda quer que ela copie. Como assim? Não dá, gente. Então a gente tem que começar a entender que a gente precisa trabalhar muitas coisas, né?
voltar lá para trás, tem aquela criança que está na 8ª série, mas o cognitivo dela é de uma criança de 3, 4, aonde a mãe quer que ela faça as atividades de uma pessoa, né, da idade, só que não. E o que eu posso fazer? Eu posso adaptar? Posso. Como que eu posso adaptar uma atividade? Eu posso através de um contexto, mas aí entra o quê? O PEI, que elas estavam falando. Só que esse PEI tem que ser muito bem feito. Eu falo que esse PEI precisa de uma anamnese, que nem o doutor estava falando. Porque se eu não conhecer aquela criança como ser, como é que eu vou conseguir fazer um plano individualizado? Se fala PEI, eu falo PTI, tá, gente? Como é que eu consigo? Não. Tá tudo errado. Né? Então, assim, para mim chegar nessa parte aqui, tem que passar por muitas outras etapas. E é tudo que eu falei para vocês. E isso vai vir com tudo agora no DSM-6, porque se essas crianças não estiverem preparadas com a coordenação motora ampla, ok, porque a coordenação motora ampla é o que faz a criança ter ganhos de habilidades e, consequentemente, essa parte toda cognitiva funciona, se ela consiga ter foco. Eu não estou falando de medicação, nada. Porque a gente fica muito em medicação. Medicação. Mas medicação é só um recurso. É só um recurso. Se a terapia, e não adianta nada, se eu fizer a terapia e fizer tudo certinho e a família não contribuir, não dá certo. Tem isso também. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue todos os pré-requisitos para os ganhos das habilidades, essa criança vai estar pronta para estar na escola. Mas a gente tem que entender que aquela criança, que aquele indivíduo tem o seu tempo. Não adianta eu querer fazer com que a criança recorte se ela não sabe rasgar. Não faz sentido. Então, eu tenho que saber as etapas. Eu tenho que estudar. Professores têm que estudar. Professores de apoio têm que estudar o desenvolvimento infantil. Porque é que nem ele falou, chega lá, a pessoa não sabe nem o laudo daquela criança. Não sabe nem o porquê que ele está ali, né? Ele só está ali do lado. Para levar no banheiro, para tentar fazer a criança comer. Para mim, isso não faz sentido. Faz para vocês? Não, né? Que bom. A relação com o desempenho escolar da grafomotricidade. As dificuldades grafomotoras, ela impacta, né, com certeza, na escrita, leitura, atenção e, consequentemente, afeta o rendimento escolar e a autoestima. Eu falo que essa autoestima é o principal, não é nem o rendimento escolar. Porque aquela criança que vê o coleguinha do lado fazendo e ela não consegue, e aí quem aqui é professor? Quantas crianças que você já ouviram falar assim, tia, eu não consigo, eu não sei fazer? Muitas, né? Por quê? A baixa autoestima. Não tem. A baixa autoestima está lá, tá lá. Então, essa criança, ela não se sente capaz. E isso atrapalha. Isso atrapalha no rendimento escolar. Então, ela precisa ter a parte de regulação emocional muito bem para conseguir esse rendimento. Porque se é uma criança que falta pré-requisitos e ganho de habilidades, a baixa autoestima atrapalha 50% no rendimento escolar. Ou até mais. O terapeuta ocupacional atua identificando os déficits sensório-motores e perceptivos, que aí entra a nossa parte de integração sensorial, mas foi o que eu falei, né?
toda essa parte de percepção, de saber onde está. Porque a criança, às vezes, ela não sabe que ali é um espaço que ela tem que ficar. Então, isso, para ela, é difícil. E aí, tá ali e ela tá olhando para qualquer lado, mas menos quando ela tem que olhar. Né? E aí entra a percepção, tanto corporal, visual, vestibular, oculomotora. Né? Então, deve ter descarregado, não? sim. Mas dá pra falar. Tá quase acabando. Eu já perdi, gente. Tá vendo? TDAH é grande. Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Deu pra entender. Então pode passar pro próximo, por favor. Estratégias terapêuticas, né? Atividades como recorte, colagem, pintura, jogos, exercícios de compreensão, força manual, estímulos visuais. Isso são recursos que a terapia ocupacional e os meus queridos colegas fazemos. Aqui eu estou fazendo uma atividade com a criança onde a gente faz a tinta com temperos. Mas parece, né? Vamos lá. Então, aqui é uma atividade oficina terapêutica. É um teste. No só um slide, eu vou colocar a mão só no slide. Açafrão, urucum, bola de café. Aqui eu estou trabalhando percepção. Aqui eu estou trabalhando com a criança. Olfato, o que mais? Quero vocês falarem aí. Processamento sensorial. Percepção. Boa. Né? E o que mais? O mais importante que eu quis colocar aqui. Oficina terapêutica. O que eu quero trabalhar aqui? Interação social. O que eu quero que eles entendam aqui? Que eles têm que esperar o momento certo. Que tem a vez do amiguinho, que eles vão ter que passar a cola pro outro amiguinho. Que eles vão ter que mexer com a água. E aí, cada um no seu tempo. Isso eles precisam entender. Eu acho que hoje, eu falo que não é só os atípicos, e principalmente os típicos. É fato, né? Eu falo que é mais difícil hoje lidar com crianças típicas do que com crianças atípicas. Pode passar. Evidências científicas. Eu só trabalho com tudo que é evidência científica. Eu falo que eu sou aquela louca da ciência. Não me venham com métodos, não me venham com nada. É só ciência. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que estudos apontam que o trabalho precoce, onde entra a intervenção precoce. Alguém sabe qual que é a idade da intervenção precoce aí? Depende da janela que você quer. Vamos pegar assim, por exemplo, flexibilidade cognitiva, que você espera que a criança tenha 10, 12 anos. Intervenção precoce pode ser com 6. Até os 6 e 10, mais ou menos, é. Depende da função. Uhum. Da função. Desenvolvimento infantil, vamos falar assim. 0 a 6 a 10, 6 a 1, de 6 em 1 mês. Por enquanto. Então, essa
intervenção precoce, o que eu quero dizer que é muito importante, é o porquê que a gente tem que entender, né? Porque tem muitas famílias que não levam, né? E aquela criança vai ficando. Só que essa parte de 0 a 6 anos, em um mês, é onde acontece toda essa parte neuronal. E é onde a gente consegue modular esse cérebro e essa criança conseguir o ganho. É como se eu fosse uma argila e eu colocasse através das intervenções que a gente faz, a gente jogasse essa aguinha e a gente conseguisse modular. Isso acontece só de 0 a 6 anos, Renato? Não. Ela vai acontecendo no decorrer. Só que ela matura no 7, entre 6 e 7. Não é que não é possível, mas aí é mais difícil. Então, se eu não tiver essa intervenção precoce, não vou conseguir? Vou, mas não vai ser tão fácil quanto na intervenção precoce. Conclusão. A grafomotricidade é um pilar fundamental para o sucesso escolar. As intervenções da terapia ocupacional fortalecem as habilidades necessárias para a escrita e para o aprendizado global. Agora eu quero o último. Essa menina é a minha menina dos olhos que eu falo. Nível 1 de suporte hoje. Hoje ela só faz manutenção. E hoje, como ela teve toda a intervenção precoce, ela vai entrar no primeiro ano só fazendo manutenção de terapias. Onde ela tem a pinça trípode, onde ela consegue sentar e esperar, onde as estereotipias dela, ela consegue se regular. É possível? É possível. Eu falo que eu sou a própria prova viva, né? Mas a gente tem que entender que cada criança tem seu tempo e fazer o trabalho com amor. Quando a gente faz o que a gente gosta, com muito amor, tudo é muito mais fácil, né? Flui melhor, a gente consegue ter um vínculo com a criança. Então isso é muito importante. Eu falo que não é só para clínicas que eu estou falando para a vida, né? Para mães, para profissionais, porque até quando você vai atender aquela criança pela primeira vez, né? E ter aquela acolhida com a família, poxa, se eu não fizer a vinculação antes com a família, como é que eu vou fazer o vínculo com a criança? Vocês concordam? Não faz sentido, gente. Sabe por quê? Se eu não fazer com que essa família acredite no meu plano terapêutico, como é que eu vou fazer essa criança evoluir? Não faz sentido. Então, primeiro eu quero fazer o vínculo com aquela família e entender essa demanda que ela me traz e poder ajudar elas. Porque aí, através do que eu pedi para elas fazerem em casa, eu falo para vocês, a No e a Elisa estão de prova. É possível ou não é? É, né? Adoro trabalhar com elas. Então, eu vou fechar falando que mais que aprender é acolher e apoiar, não só a criança, mas como a família. Muito obrigada.